Fala, minha galerinha, beleza pura? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área. Minha gente, ultimamente eu tenho recebido muitas perguntas, tanto aqui pelos comentários dos vídeos aqui do canal, ou até mesmo pelo direct do meu Instagram. Professor, e esse tal de estudo por questões? Atualmente tem tanta gente falando sobre isso. Ah, estou estudando por questões. Ah, você já experimentou estudar por questões? Funciona realmente esse método, professor? Como é que faz isso? É pegar várias listas e sair resolvendo de forma aleatória? Isso realmente funciona? Vai dar certo na minha preparação? No vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês sobre essa metodologia de estudos. Antes de mais nada, eu vou pedir gentilmente que você, meu querido aluno, deixe o like no vídeo para ajudar o trabalho do professor, ajudar o profissional da educação. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Para você que está se preparando para a prova do Enem, existem várias playlists com análise detalhada das questões de química das provas do Enem dos últimos anos e também várias videoaulas aqui para vocês arrebentarem. Fica comigo ligadinho nesse vídeo que a gente vai conversar sobre essa metodologia de estudos que a galera tanto tem comentado. Para começarmos respondendo a pergunta de maneira muito direta e objetiva. Professor, esse negócio funciona? Sim, ele funciona. Mas a gente tem que entender dois aspectos aqui. Primeiro, o público-alvo dessa metodologia de estudos. E segundo, como executar o estudo por questões. Se nós estamos falando de um aluno que acabou de sair do ensino médio, que não teve uma base muito legal, ou que tem dificuldade em uma determinada disciplina, eu não recomendo essa metodologia de estudo exclusivamente por questões. Porque senão você vai deixar várias lacunas teóricas que precisam ser preenchidas para você entender o que está fazendo ali no exercício. Essa metodologia ela pode ser aplicada para alunos que já estão tentando vestibular há mais tempo, para a galera que já tem alguma base consolidada, para aquele aluno que já viu diversas vezes aquela aula teórica e realmente precisa intensificar na resolução de exercícios. A pergunta agora que deve ser feita é: professor, como é que faz para estudar por questões? É simplesmente um professor entrega para mim uma lista de exercícios, ou eu vou numa plataforma, baixo uma lista e saio fazendo 100 questões, 150 questões daquela temática? Galera, não funciona exatamente assim. Quando a gente fala em estudo por questões, automaticamente o aluno ele tende a voltar mais para o pensamento quantitativo do que o pensamento qualitativo. Em outras palavras, bom, estudo por questões eu vou resolver uma lista com 50 e poucas questões todo dia. Não, não funciona assim, galera. Quando a gente fala em prova do Enem, vou usar o exemplo da prova do Enem porque é a prova a nível nacional, é a prova, vamos dizer assim, que todo mundo faz. Os vídeos que eu tenho aqui no canal, que falam sobre as resoluções, que eu faço análise detalhada, são exemplos perfeitos de estudo por questão. Quem já acompanha o canal aqui há mais tempo, vê que, por exemplo, uma videoaula minha de análise, a última que eu coloquei aqui no canal antes desse vídeo, é um vídeo de 36 minutos analisando uma questão do Enem. Mas não é qualquer análise, é a análise. Pegando todas as informações que estão no enunciado, todos os tópicos envolvidos, vendo os assuntos que estão entrelaçados ali, que estão dando suporte para aquela questão e até visualizando possíveis outras formas de cobrança envolvendo aquela mesma temática. Para não ficar só na teoria esse vídeo, para que eu possa apresentar para vocês algo de concreto, eu vou colocar agora a imagem aqui da tela do meu computador e eu vou estar mostrando para vocês a ideia geral dessa metodologia. Eu quero que você preste muita atenção em como eu vou construindo a linha de raciocínio, por isso é importante você assistir o vídeo até o final. Como é que eu vou construir essa linha de raciocínio? E ao final, eu quero que você pegue todo esse aprendizado que você vai ter neste vídeo e você aplique na sua realidade.
Porque o que eu vou ensinar aqui, muita gente pensa, não, o professor vai ensinar uma metodologia de estudo, é uma fórmula mágica que eu uso e funciona. Não é assim. Cada pessoa tem a sua individualidade e tem a sua velocidade de aprendizado, e isso precisa ser respeitado. Vamos comigo aqui. Agora aqui na tela do meu computador, eu vou mostrar para vocês duas questões com estilos e propostas totalmente diferentes, mas envolvendo exatamente a mesma temática. Quando a gente pensa em prova do Enem, que é o exemplo que eu vou utilizar, um dos assuntos que mais caem de química na prova do Enem é densidade. Se você parar para analisar as versões dos anos anteriores do Enem, quase todo ano o Enem traz uma questão que envolva densidade. Quando a gente fala em densidade, aí você pensa, pô, professor, densidade é um assunto simplesinho, não é? Para calcular densidade, é só pegar a massa e dividir pelo volume. Então, eu vou pegar um número X aí de questões em que eu vou exaustivamente calcular a densidade, e eu já estou fera demais nesse assunto. Só que, peraí, se eu vou fazer a prova do Enem, esse estilo de questão não é suficiente. E para mostrar para vocês, num primeiro momento, esse estilo de questão, que é aquela pergunta mais objetiva, vamos dar uma olhada aqui, galera, nesse exercício, nessa questão da prova Mackenzie São Paulo, que vocês vão perceber que para respondê-la, eu não preciso de um conhecimento mega avançado. Aqui eu estou diante de uma questão de aplicação simples da teoria. Diz o seguinte: num recipiente calibrado contendo 485 ml de água, colocou-se um objeto feito de um único material, de massa igual a 117 gramas. Observou-se que o objeto imerge e que o nível da água no recipiente passa a ser de 500 ml. Com esses dados, e consultando a tabela abaixo, pode-se afirmar que o objeto pode ser feito do quê? Aí ele te deu uma tabela com vários objetos, a densidade de cada um, e você tem que marcar aí do que esse objeto é feito, tá? Essa questão aqui, galera, na minha visão global de vestibulares, é uma questão extremamente simples de aplicação de densidade. Eu vou resolver, lembra, tem que ficar no vídeo até o final para entender a mensagem que eu quero passar, tá? Não seja ansioso, fica comigo para você entender. A ideia aqui é a gente pensar o quê? Poxa, eu tenho aqui um recipiente, e esse recipiente, ele inicialmente está com um volume de água, e esse volume de água aqui calibrado está marcando 485 ml, certo? Aí ele falou que jogou aqui dentro um objeto, né? Jogou aqui dentro um objeto. Quando ele jogou esse objeto ele vai ocupar um lugar aqui dentro, né? O objeto está aqui, e ele vai fazer o nível de líquido subir, óbvio, né? Você coloca um objeto aqui dentro, o nível de água vai subir. E subiu para quanto? Subiu para 500 ml. Então, a gente percebeu aqui que houve uma variação de volume. Essa variação de volume, que eu vou chamar de ΔV, que no caso de 485 para 500 ml, é uma variação em módulo de 15 ml, corresponde ao volume ocupado por esse objeto. Então, esse objeto ele ocupa um volume de 15 ml. Bom, para calcular densidade, eu faço a razão entre a massa do objeto e o volume dele mesmo. Qual que é a massa do objeto? O objeto tem 117 gramas e ele ocupa um volume, ele tem um volume próprio de 15 ml. 117 dividido por 15, isso aqui vai dar 7,8. Então, nós estamos diante de um objeto que tem densidade 7,8 grama por ml. Eu vejo aqui na tabela 7,8, vejo que esse cara é o ferro, marco aqui o ferro e me sinto super bem preparado para fazer a prova do Enem ou as provas dos vestibulares atuais, dos vestibulares modernos. Só que olha só, galera, esse tipo de questão, ele deve sim ser incluído na sua preparação, no seu estudo por questões. Mas agora vem a palavra mágica: diversificar. Se eu faço uma lista
com 50 questões, com 100 questões ou com sei lá quantas questões, somente nessa pegada aqui, ó, sem contexto. Isso aqui não tem contexto, galera. Aplicação direta e rápida e objetiva de uma fórmula da teoria que eu faço a conta, marco a resposta. Eu não estou desenvolvendo em mim a capacidade de interpretar dados, de analisar a situação, analisar o problema e, consequentemente, desenvolver a capacidade de resolver questões de nível um pouco mais avançado. Quando a gente fala em densidade na prova do Enem, geralmente são questões, galera, que é para você tirar o chapéu. A prova do Enem, ela consegue, num assunto simples, com um bom grau de interpretação e contexto, colocar questões de nível excelente. As melhores questões de densidade, galera, que eu já vi, são da prova do Enem, em termos de contexto. Professor, como assim? Ó? Vou dar um exemplo para vocês aqui de uma versão antiga da prova do Enem. Não é nem tão atual essa questão, mas só para vocês entenderem a pegada que o Enem ele sempre teve essa proposta de contextualizar. O que eu vou fazer? Eu vou dividir a resolução dessa questão em 2 momentos. E aí eu quero que, mais uma vez, vocês tenham paciência, sem ansiedade, e que você preste bastante atenção nessas 2 formas de resolver a questão. E eu vou deixar para o final a questão do contexto e da aplicabilidade, e aí a mente de vocês, os olhos de vocês vão se abrir para esse estudo por questões e como ele deve ser feito de forma correta. Começando resolvendo aqui, ó. Eu quero marcar a resposta certa fazendo a resolução mediante cálculo. Pelas normas vigentes, o litro do álcool hidratado que abastece os veículos deve ser constituído de 96% de álcool puro e 4% de água em volume. As densidades desses componentes são dadas abaixo. E aí vocês viram que a questão forneceu para mim aqui a densidade da água, tá em gramas por litro, tá? Por isso que a densidade da água aqui é 1000 e a densidade do álcool 800 gramas por litro. Um técnico de um órgão de defesa do consumidor inspecionou 5 postos, suspeitos de venderem álcool hidratado fora das normas. Colheu uma amostra do produto em cada posto, mediu a densidade de cada uma, obtendo esses resultados que vocês estão vendo aqui, ó. Essa foi a densidade que foi medida em cada posto. A partir desses dados, o técnico pôde concluir que estavam com um combustível adequado somente os postos. Quais postos tinham um combustível adequado? Qual que é o combustível adequado? Vamos começar com aquela resolução seca, tá? O combustível adequado é aquele que tem 96% de álcool e 4% de água. O que eu vou me perguntar para iniciar essa resolução? Qual que é a densidade desse combustível adequado? Qual que é a densidade dele? Bom, como a questão fala, ele tem 96% de álcool e 4% de água em volume. Como nós estamos trabalhando com porcentagem, vamos fazer uma consideração que a gente tenha 100 litros do combustível, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, para 100 litros do combustível, para 100 litros do combustível. Se eu tiver 100 litros do combustível, 96 litros serão álcool puro e 4 litros serão de água. 4 litros serão de água, porque ele colocou aqui 96% e 4%. Então, se você tiver 100 litros do combustível, 96 é álcool e 4 é água. Como é que eu vou calcular a densidade desse combustível, galera? Vamos aqui comigo, ó. Como é que eu vou calcular a densidade do combustível? Toda densidade ela é a relação entre a massa e o volume. Então, eu vou dividir a massa do combustível pelo volume do combustível, tá? Então, eu vou dividir massa pelo volume, tá? Bom, eu tenho o volume do combustível, eu estou considerando aqui um volume de 100 litros, né? Então, todos os cálculos que eu vou fazer vai ser considerando um volume de 100 litros. Eu tenho a massa do combustível? Não, eu não tenho massa. Mas, tudo bem, eu não tenho massa.
Mas eu sei que densidade é massa dividido pelo volume. Se densidade é massa dividido pelo volume, massa é densidade vezes o volume, certo? E tem mais um detalhezinho que eu preciso falar para vocês aqui, ó. O que é a massa do combustível? Do que é feito o combustível? O combustível ele é feito de álcool e ele é feito de água. A massa do combustível, portanto, vai ser a massa do álcool mais a massa da água que o compõe. Faz sentido isso, galera? O combustível é álcool e água. Então, a massa do combustível é a massa do álcool mais a massa da água dividido pelo volume do combustível, tá? Volume do combustível. Como eu falei para vocês, eu não tenho massa, mas eu sei que massa é densidade vezes o volume. Logo, a densidade do combustível ela vai ser igual à massa do álcool. O que é a massa do álcool? É a densidade do álcool vezes o volume do álcool, mais o que é a massa da água? Massa é densidade vezes o volume. Então, massa da água é a densidade da água vezes o volume da água, e isso aqui tudo dividido pelo quê? Dividido pelo volume do combustível. E aí, eu montei então a expressão matemática que eu vou utilizar para calcular com exatidão a densidade desse combustível, que tem 96% de álcool e 4% de água. Vamos aqui às contas. Presta atenção e vem comigo para você entender onde é que eu vou chegar com essa história. A densidade do combustível vai ser, então, qual que é a densidade do álcool? Vou substituir aqui. A densidade do álcool, ele deu para a gente aí na questão, são 800 gramas por litro. Volume do álcool, nós estamos considerando que para cada 100 litros de combustível, 96 é o volume do álcool. Mas, qual que é a densidade da água? De acordo com a questão, a densidade da água é 1.000 gramas por litro. Qual que é o volume da água? Estamos considerando aqui um volume de 4 litros, dividido pelo volume do combustível, que nós estamos considerando, então, 100 litros, beleza? Nós vamos ter aqui, então, 800 vezes 96, isso aqui vai dar 76.800, mais 1.000 vezes 4 vai dar 4.000, e isso aqui dividido por 100. 76.000 mais 4.000 vai dar 80.000, né? Então, aqui vai dar 80.800 dividido por 100. Isso aqui vai dar, então, 808 gramas por litro. Essa é a densidade do combustível que é constituído por 96% de álcool e 4% de água, beleza? Muito bem. Eu já vejo que, assim, quem está com a densidade adequada, que está batendo com o resultado que eu achei, é esse posto aqui, ó, 808, que é o posto de número 4. Então, ele tem que aparecer nas alternativas. Se vocês perceberem, a letra A não aparece, a B não aparece, aqui aparece, a D não aparece. Ó. Então, tem 4 na letra C e também na letra E. O que acontece aqui, galerinha? A gente tem que pensar nessa questão para entendermos, então, a proposta do estudo por questões. Primeiro é o seguinte, um órgão de defesa do consumidor inspecionou 5 postos suspeitos de venderem álcool hidratado fora das normas. O que é um álcool fora das normas? Vamos lá. A legislação estabelece um percentual limite de 4% de água. Se o dono de um posto agir de má fé, ele vai colocar mais água do que a legislação permite. Então, um álcool adulterado não é aquele que tem menos água do que a legislação. A água, gente, ela é uma espécie de contaminante do álcool. O ideal é que não houvesse água, mas a legislação permite até 4%. Então, se tiver 4%, beleza, está dentro da regra do jogo. Se tiver mais que 4%, está adulterado. E se tiver menos que 4%, professor, melhor ainda, né? Porque se não tiver água no álcool, melhor ainda para o consumidor. Agora, você está vendo que a densidade da água é maior do que a densidade do álcool.
A densidade da água é maior do que a densidade do álcool. Isso significa que quanto mais água tiver na minha mistura, água e álcool, maior será a densidade da minha mistura. Porque a densidade da minha mistura, ela vai variar conforme a composição. Vocês perceberam que a densidade que eu encontrei como resposta foi 808. Na realidade, eu não sei se vocês sacaram, mas matematicamente o que estou fazendo aqui é uma média, só que não é uma média aritmética, é uma média ponderada. Eu estou levando em consideração que 96% da mistura é álcool. E vocês perceberam que o resultado da minha média, que é 808, está mais perto de 800 do que de 1000. Por que essa proximidade? Porque 96% da minha mistura é álcool. Então, é claro que o resultado da minha média vai se aproximar mais da densidade do álcool do que da densidade da água. Agora, se um combustível ele tem muita água, a tendência é a densidade dele se aproximar cada vez mais de 1000. Quanto maior a densidade do combustível, mais água tem na composição dele. Então, se você olhar o posto 1, o posto 2 e o posto 3, todos eles estão com densidade acima de 808, o que sugere para mim que tem mais água do que a legislação recomenda para aquele combustível. Então, eles estão com o combustível adulterado. O posto número 5, que tem densidade abaixo, 808 no caso, esse posto ele tem um percentual de água até menor que 4%, o que é muito interessante para o consumidor e, claro, está dentro da legislação. Por isso aqui, galerinha, que em termos de respostas, os postos 4 e 5 estão com esse combustível de forma adequada. Professor, mas espera aí, me explica uma coisa. O vídeo era sobre estudo por questões e o senhor está resolvendo questões? Eu não estou entendendo onde é que você quer chegar. Vamos lá. Se na minha preparação, se no meu estudo por questões, eu me limito a resolver só esse estilo de questão, eu não vou evoluir. Porque isso aqui é questão simples. Mais uma vez, não quer dizer que eu não vá fazer questões nesse estilo. Eu vou sim fazer. Por isso que é importante, quando você for usar um material para estudar, para fazer as suas questões, que esse material tenha as questões de forma muito bem organizada. O que eu faço, por exemplo, com os alunos no meu curso. Coloco o material em 3 blocos de exercícios. Exercícios de fixação, que aliás essa questão eu tirei lá do meu bloco de questões do meu curso. Exercícios de fixação. Isso aqui é um exercício de fixação, simples. Cobrança seca, direto ao ponto. Exercícios complementares, que já exigem um pouco mais da teoria, e questões atualidade, que são as questões mais recentes cobradas nos vestibulares do país, para aí sim o aluno ver como é que aquele negócio que ele acabou de estudar está sendo cobrado nas provas mais atuais. Eu não posso me limitar a fazer somente esse estilo de questão. Quando eu chego aqui nesse exercício do Enem, eu percebo uma questão que envolve densidade, só que um grau de complexidade já bem maior. Aqui, a gente já está falando de densidade de mistura de líquidos. Então, você não está falando da densidade de um componente individual, como a gente viu aqui no exercício anterior. Aqui a gente está falando de densidade de mistura de líquidos, ou seja, eu estou misturando líquidos. Qual que é a densidade resultante? É o primeiro aprendizado que eu tiro nessa questão. Segundo, essa questão me ensina que alguns exercícios eu consigo matar a resposta sem fazer conta nenhuma. Essa questão, se eu tivesse uma excelente percepção, e isso vem com o treino, se eu tivesse uma excelente percepção, eu nem perderia tempo fazendo conta nessa questão. Porque para chegar na alternativa não precisa de conta. Se você parar para analisar, todas as respostas estão em dupla. Ou seja, eu vou ter que escolher entre 2 postos. Posto adequado é aquele que tem mais água ou menos água? É aquele que tem menos água. Quanto menos água tiver um combustível,
menor vai ser a densidade dele, porque a densidade tende a se aproximar mais da densidade do álcool do que da densidade da própria água. Então, se é para marcar dois postos que têm o menor percentual de água, eu vou marcar os dois postos que têm a menor densidade. Quais são os dois que têm a menor? 4 e 5. Pronto, marquei a letra E, não fiz nenhuma conta. Claro, não dá para fazer isso em todas as questões, mas eu já fiz aqui um exercício mental de marcar a alternativa correta, analisando criticamente aquilo que me foi dado. Até esse momento do vídeo, até esse pedaço do vídeo, pode ser que muitos alunos que estudem por questões façam exatamente desse jeito que eu falei. Mas, filosofia de trabalho, galera, fazer o que a maioria não faz para obter o resultado que a maioria não obtém. Se até aqui todo mundo fez, ou uma boa parte fez, o que eu posso fazer a mais do que essa galera? Eu posso pesquisar, dependendo do contexto e do conteúdo, aí vale uma conversa com o professor da disciplina para te orientar. Eu posso pesquisar um pouco mais sobre essa temática. Álcool, ele fala de adulteração, né? Álcool fora das normas. O álcool combustível, galera, ele tem um percentual de água, porque a água e o álcool, quando se misturam nessa proporção de 96% para 4%, formam uma mistura azeotrópica. Não sei se você lembra dos seus estudos de química geral, mas mistura azeotrópica é aquela que quando chega na ebulição, a temperatura dela se mantém constante e você não consegue separar um do outro. Como essa separação exigiria métodos mais específicos, isso encareceria demais o produto. Por isso que o álcool combustível ele é vendido com água, o que não é um problema para o motor do carro, esses 4%. Mas é um problema quando o dono do posto age de má fé e coloca mais água do que a legislação permite. Professor, mas como é que o senhor vê essa questão num outro contexto? Galera, em se tratando de prova do Enem, eu só vejo isso aqui na prática. Como é que você consegue ver no posto isso aqui acontecendo? Isso aqui, galera, que eu estou mostrando para vocês, é um objeto chamado densímetro. E isso se encontra exatamente colado na bomba de combustível quando você para o veículo lá e vai abastecer com etanol, vai abastecer com álcool combustível. Vocês podem reparar, quando vocês forem num posto agora de combustível, dá uma olhada na bomba que você vai ver esse negocinho aqui, ó, colado e aqui, na bomba, e aqui do lado de fora você vai ver um densímetro mergulhado aqui dentro. O que esse densímetro faz, galera? Como o próprio nome sugere, densímetro é um aparelho que mede densidade. Mas ele não é um aparelho eletrônico, ele é algo que fica imerso aqui no líquido. Ó. Então vocês estão vendo que aqui ele vai mostrar que vai estar cheio de álcool, né? É como se isso aqui tivesse cheio de álcool e o densímetro tivesse aqui dentro. Ó. E ele vai ficar flutuando nesse álcool. E aqui vocês estão vendo que ele tem um menisco que ele vai marcar o nível de líquido onde está batendo. Aqui vocês estão vendo a foto isoladamente de um densímetro. Aqui no fundo dele ele tem uns pezinhos, porque ele é calibrado para flutuar no líquido numa determinada faixa. E como esse densímetro vai estar mergulhado no líquido, ó, o nível do líquido vai estar passando mais ou menos por aqui. E aí quando você lê aqui o nível do líquido onde ele está passando, onde bater aqui vai ser a densidade do líquido. Então aqui, por exemplo, vocês estão vendo o densímetro, aquele aparelhozinho que fica do lado da bomba, ó, vazio, e aquele já com densímetro, tá? E o combustível já ocupando aqui o espaço. Esse nível que o combustível vai bater, galera, aqui no densímetro, vai dizer a densidade do combustível. E olha só que interessante. Aqui do lado existe a leitura do densímetro. Compare o nível do etanol com a coluna vermelha. Se o nível do densímetro, o menisco do densímetro, estiver abaixo do nível do etanol, quer dizer que o produto está dentro da especificação. Se estiver no nível do densímetro, quer dizer que o produto está dentro da especificação. Agora, se o menisco estiver acima do nível do líquido, o produto está fora da especificação. Mas por que mesmo, professor? Olha aí. Lembra comigo aqui? Eu já estou fazendo a conexão de algo que eu vi nessa questão, já com uma situação prática e real, tá? Eu falei para vocês que o dono do posto,
Quando ele resolve agir de má fé, como é que ele faz para adulterar o combustível? Ele joga água, né? Se ele agir de má fé, ele joga mais água ali dentro, porque ele vende água a preço de combustível. E quando ele joga água, o que acontece com a densidade do combustível? Aumenta ou diminui? Aumenta. Combustíveis adulterados, então, o etanol combustível, quando está adulterado, a densidade dele fica maior. E aí vocês lembram que existe aquela regra na química que tudo que é mais denso afunda e tudo que é menos denso flutua, certo? Se o combustível está com muita água, ele vai ficar muito denso, logo o densímetro será menos denso e a tendência do densímetro é subir. Quanto mais o densímetro sobe, é porque esse líquido está ficando muito denso. E combustível muito denso é porque tem água. Por isso que vocês estão vendo um xizinho aqui dizendo produto fora da especificação. Porque aqui tem mais que 4% de água. Quanto mais água tem aqui dentro, maior a densidade do combustível. Se o combustível vai ficando muito denso, o densímetro que é mais leve, é menos denso, ele vai tendendo a subir. Se o nível do menisco do densímetro está na faixa ou está abaixo, significa então que o combustível está menos denso. Então, se ele está menos denso, quer dizer que ele está com um percentual de etanol adequado. Qual é a lição que você aprende disso aqui? Eu mostrei para vocês 2 estilos de questões que tem que estar dentro da tua preparação. E aqui eu estou usando só um exemplo de um conteúdo, galera, que é densidade, né? Esse trabalho de acompanhar de perto, por exemplo, de induzir as questões, dizer exatamente o que fazer, eu faço, por exemplo, com os alunos do meu curso. Mas só para vocês terem uma ideia aqui, ó, eu tenho aqui uma questão básica, uma questão de aplicação simples de teoria, e aqui eu tenho uma questão que me permite dar um salto absurdo, um salto gigantesco. Eu posso resolver essa questão de vários prismas. Eu posso tanto fazer a resolução matemática, quando eu faço a resolução matemática, eu já ganho aqui um aprendizado, eu já começo a revisar como é que faz cálculo de densidade de mistura de líquidos, que é algo que pode cair no Enem dentro de um outro contexto, mas a expressão matemática será a mesma. Eu aprendo que, em muitos casos, para uma questão não é necessário eu fazer um cálculo, se eu tiver uma boa visão do ambiente que está acontecendo aqui, isso vem com treino. Eu aprendi nessa questão que eu posso analisar essa ideia de adulteração que ele colocou aqui. Ele fala sobre adulteração, mas ele não fala o que é adulteração. Eu posso pesquisar como é que é feita a adulteração do etanol combustível. E aí eu já estudei, né, porque eu já pesquisei isso várias vezes, que o etanol ele é adulterado quando o cara coloca mais água. E aí eu vou pesquisar como é que de repente esse cara ele consegue identificar lá no posto que esse combustível está adulterado. Eu mostrei para vocês que existe uma ferramenta na própria bomba, que é o densímetro, que ele me diz ali se aquele combustível está com mais ou menos água do que a legislação permite. É claro, meus queridos, que fazer isso sozinho, para alunos que não têm experiência, é mais complicado. Por isso que eu falei para vocês, dependendo do contexto da sua proposta, ser orientado por um professor para te dizer exatamente o que você pode explorar daquela questão é perfeito. E aqui vocês estão vendo, galera, que o foco maior não foi na parte quantitativa, mas na parte qualitativa. Quantidade de exercícios é importante? Sim, mas você deve também focar muito na qualidade das questões que você está fazendo. Porque os assuntos, os conteúdos, galera, eles são conteúdos cíclicos, eles se repetem. Então isso significa que se eu desenvolvo muito bem essa questão envolvendo densidade de combustíveis, eu faço toda uma análise completa dela, se cair qualquer outra coisa parecida, eu já vou ter um domínio pleno. E claro, quando a gente fala em prova de Enem, já tiveram versões recentes de provas do Enem que cobraram o uso do densímetro exatamente da forma que eu explorei para vocês no vídeo. Quem lembra de uma questão do Enem, não vou lembrar aqui o ano dela, se é 2019, 2020, mas é mais ou menos por aí, que teve uma questão do Enem que nas alternativas tinham vários densímetros. Lembram dessa questão? Que aí você tinha que dizer o posicionamento do densímetro. Olha um conhecimento que você já teria
Se você tivesse estudado essa questão da forma que eu coloquei, estudar por questões, galera, a verdade é que não é fácil. Muita gente acha que isso se resume simplesmente a vou resolver listas e listas de questões, vou resolver várias centenas e, enfim, não é isso, galera. Estudo por questões vai muito além, porque você sempre tem que pensar que quem estuda por questões, a maioria vai estar fazendo só isso, resolvendo listas, mas ele perde a oportunidade de fazer essa análise mais profunda, que como eu falei para vocês, para um aluno que tem mais experiência, ele vai saber fazer isso com menos dificuldade. Não é que vai ser fácil, mas ele vai fazer isso com menos dificuldade. Agora, um aluno que é zerado na teoria, o cara não vai conseguir fazer essa análise completa porque ele ainda não sabe analisar uma questão de forma crítica, ele ainda não sabe ver uma questão de maneira mais analítica, mais apurada. Vocês estão vendo, galera? É um método que, se bem aplicado, se você entende o princípio dele, dá muito certo, funciona muito bem, mas tem que saber usar. Claro que o que eu falei para vocês no vídeo de hoje foi uma noção geral, galera. O vídeo já está aqui com mais de 30 minutos, eu estou olhando aqui, e eu dei para vocês uma noção geral. Mas vale a pena sim você analisar isso com mais carinho e tentar aprofundar esse método. O que vocês acharam disso, galera? Vocês têm mais alguma dúvida? Algo que não tenha ficado muito claro? O que vocês acharam? Você aplica essa metodologia? Aplicou? Sabia disso? Testou ou ainda não testou? Ou vai testar? Coloquem para mim aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de vocês. Vou ficando por aqui e se vocês tiverem mais sugestões, galera, o que você quer saber aqui no canal? Você quer técnicas de estudo? Como resolver questões fáceis, difíceis? Como ter um melhor rendimento? Como ter um aproveitamento bom nos estudos? Estou à disposição de vocês para ajudar, é só deixar as sugestões dos próximos vídeos aqui nos comentários. Fico por aqui, muito em breve eu volto para um próximo vídeo aqui do canal Sala da Química. Um abraço a todos, galera, até a próxima. Valeu!